Na Universidade de Princeton, tivera o eminente cientista, quando no estado de consciência alterada, fitando o cosmo numa noite de muitas estrelas, ele pareceu ver esta revolução nuclear no universo, através de uma força centrífuga e centrípeta que dava origem ao universo. Ao examinar essa questão, esse parapsicólogo norte-americano, porque vindo da Índia mais tarde ele se fez cidadão de Tiosan, Nat Banerjee, estabeleceu que a memória extrafísica é verdadeiramente a nossa memória. E se considerarmos o pensamento da psicanálise, da questão da nossa hereditariedade da libido, ou a questão da psicologia analítica dos arquétipos humanos, vemos que há uma relação profunda para definir a criatura e para explicar a reencarnação. O Dr. Ramendra Nath Banerjee, depois de meditar profundamente e pesquisar, estabeleceu que toda vez quando falamos sobre reencarnação, as pessoas que não estão familiarizadas com o tema são tomadas de uma surpresa sob 4 pontos de vista. O primeiro grupo diz de imediato: a reencarnação não existe. O segundo grupo assevera que a sua religião não aceita a reencarnação. O terceiro grupo apresenta-se como reencarnacionista. Porém, um quarto grupo tem uma atitude científica. Eu não posso dizer nada, porque não tenho fatos que me levem a crer, nem experiências que façam a tese da reencarnação sucumbir. Nesta noite, nós vamos fazer uma análise perfunctória dessas 4 posturas humanas. É muito comum, como asseverava Friedrich Nietzsche, toda vez quando aparece uma ideia nova, a mente humana combate tenazmente a ideia nova, por um mecanismo de autodefesa, porque a ideia nova muda o nosso modus vivendi, o nosso modus operandi, a nossa realidade. E é muito mais cômodo continuar com aquilo que já pensávamos, com aquilo que fazíamos, do que submetermos-nos à revolução da ideia nova. Então, nós combatemos com vigor a ideia nova. Mas se ela sobreexiste, nós tentamos levá-la ao ridículo. Mas se ela ainda prosseguir, nós aceitamos. Foi assim com todas as teses científicas. Eu ainda me recordo de quando Oswaldo Cruz falou da febre amarela e do mosquito que a transmitia. Era impossível. No Rio de Janeiro, os mata-mosquitos eram apedrejados, porque a tese era um absurdo. Então foi criado o Instituto Butantan, que lá está até hoje, prestando inestimáveis serviços à ciência, provando as teses que são sempre ideias novas. Então, Banerjee assevera que quando nós falamos sobre reencarnação, a primeira reação é a não crença. Eu não creio. Mas isto não quer dizer que não exista. Porque tudo aquilo em que nós não cremos, felizmente, existe. Porque tudo que existe é uma cópia imperfeita do mundo da energia. Anaxágoras, o filósofo, 400 anos antes de Jesus, já asseverava que o universo é uma onda de energia e que tudo que nós não vemos existe.
E tudo que nós vemos é um engano dos nossos sentidos. Hoje, com a teoria da física quântica e molecular, ele tem toda a razão. Porque são os átomos, aquelas partículas que os gregos diziam não divisíveis, que nos dão um mundo de 62 subpartículas. Cada uma tão infinitamente pequena que nós chegamos à energia pura. E a doutrina espírita vem de sim, há 3 princípios de energia no universo: Deus, o Espírito e a matéria. Deus, a energia primária cósmica. O Espírito, uma emanação do psiquismo de Deus. E a matéria, essa energia congelada. Então Banerjee dizia que não é o fato de alguém dizer eu não acredito, que não exista aquilo que a pessoa não crê. Por exemplo, eu nunca vi um átomo, nunca. E já estive em laboratórios, observando pelo microscópio, mas não consegui entender. No entanto, é óbvio que eu estou equivocado. Também nós nunca vimos tantas maravilhas da ciência moderna. Somente nós pegarmos aqui um iPhone e temos o mundo na mão. Mas eu sou do tempo que o telefone era uma peça horrorosa pregada na parede. Mas que já era um milagre, porque quando pela primeira vez Dom Pedro II colocou o fone no ouvido e ele percebeu, ele teve uma exclamação: meu Deus, isto fala. Se Dom Pedro II chegasse hoje, ele morria de choque. Porque não apenas fala, transmite a imagem, oferece-nos uma visão da realidade sob qualquer aspecto. Eu próprio tive muita dificuldade em aceitar o computador, porque eu sou de uma geração muito recuada. Eu tenho 91 anos, e haja Deus, é uma geração muito recuada. E sou do tempo desse telefone na parede. A gente movia a manivela e dizia: quero falar com determinada pessoa. A telefonista dizia que ia chamar e memorizava todos os telefones da cidade. Outra vez desejávamos falar daqui para Curitiba. Era um milagre, porque ela respondia: tem um atraso de 10 horas. E quando chegava amanhã, e que nós corríamos para o centro telefônico, ela dizia: o atraso se prolongou um pouquinho mais, daqui a 20 horas. E quando nós íamos ouvir, só ouvíamos estática. Ainda me lembro da primeira televisão. E a primeira televisão que foi apresentada pesava quase 40 quilos. Agora nós temos no iPad, no iPod, no iPhone, aparelhos extraordinários que nos põem em contato com o mundo e nós aceitamos, mas não entendemos, pelo menos a maioria. Depois que um amigo me convenceu das vantagens extraordinárias do computador, eu que era o excelente datilógrafo, porque eu trabalhei datilografia apenas 50 anos, e quando veio o adversário, o computador, eu não podia acreditar. Mas ele então apresentou-me, e eu achei o computador um pouco simpático, porque ele tinha algo a ver com a máquina datilográfica, o teclado. Então eu concluí que o computador é o neto da máquina datilográfica. Então eu tenho um amigo da minha idade, que também foi levado ao computador, e me contou que estava digitando um livro e esqueceu de gravar, de salvar. E de repente ele bateu o dedo numa tecla que não devia ter, mas tem, e a tela ficou em branco. Ele tocou todas as teclas e não voltou. Ele então chamou o filho de 6 anos. Meu filho, veja que o neto, aliás,
o que é que houve com este computador? Ele disse assim: vó, é fácil. Bell, ou Del, Shift, tal. Aí botou a mãozinha e a tela se preencheu novamente. E ele ficou olhando aquele pirralho, explicando-lhe a um homem de 90 anos o que é que aconteceu. E o menino foi brincar. E ele continuou digitando, feliz. E novamente o dedo achou de bater numa tecla que não devia ter, mas tinha. E tudo voltou em branco. Ele então chamou o neto, outra vez irritado, com vontade de quebrar o computador. O netinho veio e disse: mas o que foi? Ele disse: o que é que tem este monstro? Ele disse: vô, eu não já lhe disse? Colocou os dedinhos, voltou tudo. E ele então fitou o avô e perguntou: vô, como é que você vivia antes de eu nascer? Então nós vivemos num mundo de coisas invisíveis e fascinantes. Então, quando alguém me diz: eu não creio na reencarnação, eu não creio na comunicação dos mortos, eu não creio, eu sorrio, porque ele está na Idade Média. Então isso não tem valor. E Banerjee diz que não devemos nos preocupar, nem tentar levar o indivíduo a crer, deixar que ele aprenda com os netos. Há um segundo grupo, daqueles que dizem: a minha religião não fala sobre reencarnação. Nascer, viver, morrer, voltar ainda. Não, elas não falam. E então, nós ficamos a contemplar e perguntamos: a que religião você está ligado? Ao cristianismo. Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou ortodoxo grego, armeno, russo e etc. Mas no Evangelho, na Bíblia, não fala sobre reencarnação. E nós perguntamos: você já leu mesmo a Bíblia? Várias vezes. E já leu o Evangelho? Sim, várias vezes. Mas leu e não entendeu. Porque tem lá um lugar em que um doutor da lei de nome Nicodemos foi visitar Jesus. E nessa visita ele começa o diálogo de uma forma sui generis: Senhor, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus redargui: nascer de novo. E aquele homem tem um choque: mas como pode um homem que já é velho entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? E Jesus explica: o que é da água é água, o que é do espírito é espírito. O vento sopra e tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do espírito. É necessário nascer outra vez. É talvez no Evangelho a declaração mais clara a respeito da reencarnação.